Bom dia para todos. Hoje é uma sexta-feira maravilhosa, um dia especial, onde eu estou sentado aqui com uma jornalista. Ela foi âncora de programas de televisão no SBT, na Globosat. Ela tem um currículo vasto, enorme. Ela trabalha para o mundo orgânico, ela é produtora de filme, seriado, ela trabalha pra caramba. Ficou conhecida no mundo esportivo por conta de um relacionamento afetivo absolutamente especial, mas o que ela tem de especial é o propósito de vida dela, é a filosofia e são as atitudes de trabalho e o resultado que ela vem trazendo para um mundo mais saudável, para um mundo mais orgânico. Eu estou hoje sentado na frente de Kátia Guaragnoli. Muito prazer em te receber. É muito bom estar aqui e eu estou na frente de André Pereira, né? Quanta coisa linda você tem feito, André. Que bom a gente conseguir se reunir aqui. É minha primeira live, eu nunca fiz live com ninguém. Nunca aceitei os convites porque eu acreditava e continuo acreditando nisso aqui, nessa coisa do olho no olho, de você estar junto, de você sentir essa energia de perto, né? Então eu tô muito feliz da gente fazer minha primeira live pro meu grupo, pro jornal A News, a gente vai falar já sobre isso, mas também pro teu pessoal no Plá, onde a gente vai poder discursar aqui sobre todos os nossos sonhos, mas principalmente sobre as nossas ações, né? Exatamente. Isso hoje é um dia de bate-papo. Isso. É um dia da gente trocar ideias e fazer convites, lançar desafios, porque o caminho que você percorreu, o caminho que eu percorrer, trouxe hoje a gente para esse momento. Hoje, os nossos caminhos convergem para que a gente desenvolva e realize um trabalho que, para alguns, pode parecer visionário, mas para nós dois, que estamos nesse trabalho há alguns anos e temos essa filosofia, eu sinto que é um marco. Eu vejo isso como um marco, como um momento que a gente deve explorar e lançar essa ideia para o mundo, do Brasil para o mundo. Um mundo mais orgânico, um mundo que tenha uma vida mais saudável, propósitos mais saudáveis. E você vem fazendo esse trabalho. Você faz esse trabalho constante. Desde o momento que você entra no ar, fala sobre o mundo orgânico, traz para o cotidiano das pessoas um pouco mais do que o dia a dia, as dificuldades, as maravilhas do mundo orgânico. Redatora, produtora de filmes, documentários, séries. Eu queria que você contasse um pouco mais do que você produz para o mundo orgânico. Você é produtora, diretora, fundadora do On News. Do On News. E o On News, gente, é um canal sensacional e depois nós vamos até mostrar para vocês, eu pretendo, se der tempo, e se não der tempo nós vamos fazer outra, porque tem uma música incrível, tem uma pegada bacana, para quem tem aí um apelo de vida saudável, para quem tem um apelo de mudança global. A gente vai falar um pouco de saúde aqui, a gente vai falar um pouco de sustentabilidade, nós vamos falar um pouco do mundo orgânico, nós vamos falar de transformação, nós vamos falar de uma série de coisas. E aí eu já largo a bola no seu pé, falando um pouco do On News. Se você quiser falar um pouco da música que vocês produziram e um pouco da filosofia, porque nós estamos num momento de convergência aqui. Todo o trabalho que a gente faz de uma pegada mais verde, de uma vida mais saudável, de um Brasil mais orgânico, tudo isso vem de encontro e é nesse momento eu lanço esse desafio para quem está ouvindo a gente. Quem tem essa pegada vem conosco. Quem tem essa pegada, depois entre em contato com a Kátia através do On News, e aí depois nós vamos colocar aqui o endereço. Entre em contato com a gente no Plá, porque isso é muito importante para que essa convergência forme uma rede de conexões felizes e saudáveis. Então eu largo a bola no teu pé, eu quero te ouvir um pouco sobre o On News, eu quero ouvir um pouco da tua trajetória até você chegar aqui, para que as pessoas conheçam uma outra Kátia. Porque tem uma Kátia que foi a esposa do Sócrates, essa pessoa foi incrível, mas a Kátia como ser humano, como ativista, como uma pessoa que está preocupada com uma vida melhor, ela transcende a vida pretérita, ela cria e forma uma vida futura, trazendo e atraindo um futuro brilhante para esse presente com as suas atitudes. Eu estou falando, não paro e eu quero te ouvir, então agora eu vou fazer silêncio para te ouvir. Muito bom te ouvir falar e te ouvir me apresentar, né? Porque, assim como você e milhares de brasileiros, a gente é submetido a experiências e acaba fazendo muita coisa ao longo da vida, né? E nem sempre cabe ali no currículo, ou nem sempre é conveniente falar sobre isso. Mas, principalmente hoje, em plena pandemia, é importante a gente mostrar o quanto nós, como nação, como raça, como pessoas, seres humanos, conseguimos construir tanto.
E submetidos muitas vezes ao desgaste, à opressão, ao medo, à dificuldade, à exaustão. Essa é a nossa cara. O brasileiro é assim, né? E todo brasileiro, eu acho que independente de onde ele esteja, da posição política, da crença, nós somos submetidos e a gente dá conta do recado. É verdade. Porque somos um povo que nasceu para dar conta do recado, para ser resiliente, e assim a gente vai. Então é muito importante falar que sim, eu fiz todas essas coisas ao longo da vida, mas eu acho que quando eu decidi fundar um jornal que falasse de sustentabilidade com foco nos alimentos e nos produtos orgânicos, que são aqueles que não são só sem agrotóxicos, mas são aqueles que regeneram o solo a partir do não uso da química, mas também que movimentam a economia e a sociedade que está envolvida naquela produção de uma forma maravilhosa. E ainda traz saúde pra gente, evita a doença, né? E a desnutrição, principalmente. O que você está falando é uma coisa interessante, e eu vou usar uma frase de 2.400 anos atrás, que foi dita por Esculápio, ou Asclépio, ou Hipócrates, que na verdade foram os mesmos. E ele diz assim, que o seu alimento seja o seu remédio e que seu remédio seja o seu alimento. Assim, em poucas palavras, resumindo tudo o que você disse, pensando na saúde humana, pensando na continuidade dessa nossa raça, que há 1.500 anos, 2.000 anos atrás, ela tinha uma estimativa de vida média de 30, 40 anos. Há 3.000 anos atrás, 2.000 e poucos anos atrás, se você pegar a história bíblica, essas pessoas viviam 200, 300 anos. Você tem a história de que Sara, a mulher de Abraão, teve um filho aos 92 anos. Abraão foi pai com 130. Mas isso não sou eu que estou dizendo, essa história é bíblica. Ou seja, você, em vários momentos históricos, você teve uma longevidade, ela foi reduzida, por exemplo, na época do Egito, e agora essa nossa genética, ela vem sendo levada a um ponto onde a nossa longevidade tem aumentado. Essa longevidade, segundo Hipócrates, por exemplo, ela diz que o seu alimento, ela deve ser o seu remédio deve ser seu alimento. Colaborando com isso, a ciência vem avançando, e ela traz uma novidade chamada epigenética. A epigenética, ela trata verdadeiramente da alteração da parte genética dos nossos genes através dos bons hábitos, e esses bons hábitos, eles mudam essas questões genéticas sem mudar o DNA, e isso garante que a gente fique mais tempo no corpo. Segundo os estudos científicos mais avançados, dos cientistas que estão lá no topo dos estudos, eles garantem que para 9 meses de gestação, a gente deveria ter 120 anos de vida saudável. Ah, coisa linda. Saudável. E o que nós estamos falando, e nós estamos fazendo, produzindo, isso leva naturalmente esse caminho. Porque uma alimentação limpa, rica em nutrientes, assim como o Criador imaginou ela pra gente, livre dos agrotóxicos, livre dos químicos, tudo isso traz essa epigenética, traz essa possibilidade para que a gente tenha longevidade, vida saudável, plena, sem senilidade, sem nenhum problema que a gente tenha isquemia cerebral, falta de memória, senilidade, dificuldades com o telômero, com as nossas células, ou seja, tudo isso vem para trazer para nós essas informações do século XXI, da era de Aquário, traz para a gente aqui a possibilidade real de fazer uma mudança. E essa mudança que eu vejo nos seus olhos, essa mudança que eu leio mensalmente no All News, é isso que eu vejo com uma preocupação na sua filosofia, essa é a beleza do seu trabalho, que converge com a beleza do nosso, e é nessa hora a gente, de coração aberto, faz um apelo a você. Faz um apelo a você que nos está nos assistindo. E se você tem essa pegada, vem conosco, traz essas ideias para cá, vem encher essa rede, para que a gente tenha conexões felizes e saudáveis. Parece visionário, Kátia, mas é um trabalho de formiguinha. Sim. É um trabalho de formiguinha que quando você faz seu trabalho e coloca no jornal, você expande ele, você exponencia ele para todos aqueles que forem ler. Para todas as redes sociais que a gente coloca, para todas as conversas que a gente tem, para todas as atitudes que a gente tem na prática, nos nossos mercados, na comercialização, em tudo que a gente ouve e aprende, a gente aprende o que não sabe, ensina o que sabe, e assim a gente vai movimentando o mundo. Então isso vira um desafio de duas pessoas de coração aberto,
uma verdade na alma e no coração, para que atraia, para que você que está nos ouvindo, para que você venha conosco fazer parte dessa rede. E essa rede para nós é importante por quê? Porque a gente está pensando na humanidade, a gente não está pensando em outras coisas. Por isso que hoje isso não é uma live, isso é um bate-papo. A gente convida você que está ouvindo a participar, seja ao vivo ou seja depois, quando você ouvir. Sim. Porque esse trabalho que a gente lança, essa pedra que a gente lança para uma rede de comunicação, para práticas, para hábitos, para atitudes, para que pessoas que, por exemplo, produzam sem agrotóxico, para pessoas que produzam roupas de forma mais ecológica, para pessoas que tenham, por exemplo, apelos ecológicos nas suas produções, nos seus comércios, para que tenham atitudes saudáveis na sua alimentação. Gente, tudo isso é importante. Para as universidades que estão formando os agrônomos do futuro, que a gente coloque esse assunto dentro das escolas e das universidades, para que a gente forme esses novos líderes de todo esse assunto de uma forma diferente do que a gente vem fazendo. Tudo o que você traz, essa emoção, ela é muito verdadeira mesmo, é muito gostoso poder tentar passar isso, mesmo à distância para todo mundo, porque a gente está falando de cidadania, é o exercício da cidadania. Quais são os nossos direitos? A partir daí, quais são os nossos deveres? E o que é que nos move para fazer isso acontecer, né? A gente tem o direito de comer uma comida boa. E o que é uma comida boa, né, André? Mas você sabe o que eu acho? Que junto com o que você está falando, que fica muito legal, eu acho que a gente tem primordialmente o direito de transparência. Sim. Transparência. A transparência é um direito inerente do ser humano que busca algo maior. E se a gente está buscando realmente algo maior, algo que nos exalte como ser humano, ou que traga para nós a evolução necessária para que a gente cumpra os nossos papéis, as nossas missões, a gente tem o direito de saber o que se está consumindo. Isso. Eu tenho batido isso nas lives, por exemplo, para as pessoas que são cílicas, que têm dificuldade com o glúten. Sem dúvida nenhuma, elas leem as suas embalagens antes de consumir, por uma questão de saúde. Agora, se você vai ler, a gente consome um inimigo oculto dentro dos nossos alimentos diariamente, porque a gente não consegue colocar uma lupa e olhar no alimento e ver ali o vírus, a bactéria, o fungo. A gente não vê isso. Ainda não. Não, ainda não. Mas a gente deveria naturalmente... O rótulo tem que ser essa grande lupa, essa grande câmera que vai nos trazer essas informações, né? Só que nós somos um povo que não tem o rótulo transparente ainda. A gente não tem, por exemplo, a prestação de serviço que você se propõe a fazer, que é, eu vou te avisar, quanto mais o produto for livre de agrotóxico, por exemplo, você vai saber. Vai estar ali escrito para você na embalagem. É isso. A gente não tem essa prestação de serviço ainda. E além disso, nós não somos uma nação que acostumou a ler rótulos. A gente não tem esse costume. Por vários motivos. Porque a letra é pequena, porque a gente está sempre correndo, porque a gente tem os elementos e os alimentos de preferência, então a gente pega na gôndola, pega na feira, sem muito pensar. Então eu costumo dizer, André, que existe um papel para todo mundo. É um papel para o consumidor, que precisa voltar a ser consciente como os nossos avós eram. Você não enganava um avô ou uma avó que entendia o que é uma boa plantação sem agrotóxico? Sem dúvida. Você não conseguia vender para ele um ovo de uma galinha ou um frango criado com hormônio, por exemplo. Ela dizia, não, aqui não, ainda que ela tivesse que criar o próprio frango, que não é a nossa realidade no mundo de hoje, em nossa maioria. Mas esse respeito da indústria, e não só da indústria, mas dos produtores e das marcas para com o consumidor é urgente. A gente precisa recapitular essa história no Brasil. Mas o consumidor também tem um papel dele, que é se interessar, ou voltar a se interessar pelo que está comendo, pelo que está usando. E aí perguntar, né? Depois você pergunta, se aquela resposta não te agradou e você não pode consumir aquele produto, porque não te agrada consumir aquilo que vai te fazer mal, aí você pode questionar, você tem o direito de cobrar aquela marca preferida de uma mudança de comportamento. É verdade. Isso não é boicotar, isso é colaborar para que a gente caminhe junto para uma transição. Perfeito, Kátia, isso é ganha-ganha. Exato. É quando você impulsiona a indústria através da sua vontade, e a sua vontade é legítima. Sim. A sua vontade ela não tem nada mais do que um direito de saber o que se está consumindo. Sim. Quer dizer, e isso é inerente. É um mínimo de cuidado que você deve ter. O que você deveria ter também, um pouco mais da gente, é um pouco mais de respeito pela ciência e respeito pela terra. O respeito pela terra
traria de nós uma atitude mais saudável para com a terra e não colocar alguns químicos na terra. Por quê? Porque essa terra depois sofre. Essa terra depois você não consegue produzir porque ela tira os nutrientes da terra. Então, não é um papo de gente chata. Não. Isso é muito importante. Eu gostaria de bater nessa tecla de que o que a gente está conversando aqui a gente quer provocar e colaborar para que a gente possa raciocinar mais, pensar Exato. mais sobre isso, conversar Exato. mais sobre isso, de que alimentar todas as pessoas do mundo é possível e essas pessoas serão um maior número de pessoas daqui para frente. Exato. A gente vai ter mais gente para alimentar no mundo. Exato. E no Brasil, não menos. E com isso a gente precisa ter um compromisso de entregar o alimento nutritivo e limpo. Agora, olha que legal, aproveitando esse gancho que você está falando, tem uma coisa muito bacana. Eu estava ouvindo a entrevista do ministro para o grupo do G20, e ele estava dizendo que o Brasil ele tem 7% das terras agricultáveis, só. De todo o território nacional, nós temos 7% das terras agricultáveis. Dentro desses 7% que a gente tem de agricultura no Brasil, a gente consegue fornecer um prato de comida para cada cidadão europeu. Agora, olhando esse universo de novo, 7% das terras agricultáveis, sendo que desses 7%, apenas 5% é dedicado ao mundo orgânico. Ou seja, nós temos um mundo vastíssimo para transformação dentro da nossa agricultura, para que a gente possa transformar uma frase que muito provavelmente você ouviu, eu ouvi, e vocês também ouviram, que disseram que foi dito para mim quando eu era moleque, e foi dito até há pouco tempo atrás, e eu vou repetir essa frase porque eu acredito. O Brasil é o celeiro do mundo. Se com 7% das nossas terras agricultáveis a gente tem oferecido um prato de comida para todos os brasileiros todos os dias e para um europeu, eu acredito que se a gente organizar isso de uma forma bastante harmônica, a gente realmente se torna o celeiro do mundo. E eu lanço agora isso para você que é empresário, para você que está nos ouvindo, para você que tem boa vontade, para você que é um homem ou uma mulher de boa vontade, para você que acredita num mundo melhor e quer fazer esse mundo melhor, eu lanço esse desafio. Vamos passar a cobrar. A cobrar não é acusar nada de ninguém. É simplesmente, de forma sutil, fazer uma pergunta, fazer um pedido. Não é cancelar ninguém, não é boicotar, não é polarizar nada. É só que isso chegue, que esse vídeo, que as pessoas que estão nos ouvindo, faça chegar ao ouvido dos governantes e das pessoas, dos empresários, para que a gente tenha cada vez uma atitude mais saudável e que esta atitude nossa replique para o mundo. Isso me parece bastante viável. Hoje as redes sociais colocam a gente em qualquer lugar do planeta em tempo real. O mundo está ávido por uma vida mais saudável, por uma vida melhor. Nós tivemos uma pandemia que colocou durante 1 ano e meio as pessoas em casa para pensar, para que elas pudessem mudar de atitude. Está na hora, agora é a hora da gente colocar isso para funcionar. Agora é a hora da ação. Se a gente se recolheu por 1 ano para fazer uma mudança interna, para viver uma nova vida e traçar um novo propósito, agora é a hora da ação. Agora é a hora da gente colocar isso na prática, lançar essa ideia daqui do Brasil para o mundo e criar situações de vida e de atitude mais saudável. Porque gente feliz não enche o saco de ninguém, Kátia. Não sei, hein? Gente feliz não incomoda, gente feliz colabora. Sim. Assim, a gente no Brasil, quando você fala lançar essa ideia no Brasil, é legal a gente dizer que é a ideia do engajamento, né? Porque essa conversa, para quem está nos assistindo, lá fora, ela já é muito mais comum em alguns lugares do mundo, né? Não em todo mundo, mas em alguns lugares do mundo. Então a gente tem muitos povos que compreendem exatamente o que é um alimento orgânico, biodinâmico, um alimento limpo, Perfeito. um alimento que regenera o solo. A gente tem uma indústria que funciona. Formas de cultivo que as plantas vão se cuidando umas das outras, como a agrofloresta, a agroecologia. A agroecologia é uma coisa que a gente tem ouvido muito falar e que eu me lembro que a gente entendeu isso um pouquinho na escola, mas não sei se as novas gerações recebem hoje esse conteúdo. Nada mais é do que você ter várias culturas no mesmo espaço, seja porque é um ambiente nativo e você está conservando isso, seja porque você provoca esse plantio. E aí os benefícios são maravilhosos, a gente pode trazer depois, convidar outras pessoas para falarem disso. Se a gente deixar, ele vai até amanhã, então a gente vai desenvolvendo pílulas desse papo, mas para não perder a essência. Mas a nossa ousadia de nos reunirmos aqui hoje
provocar a live, provocar a entrevista no programa do canal, né? Esse grande canal, essa grande emissora que tá nascendo. Isso. Pra Esse deixar todo mundo Ó, eu gosto muito do Você On. gosta, né? Eu adoro o On, sabe por quê? O On é um som de fundo universal. Vamos É um som de isso, fundo vamos explicar. cósmico. Vamos explicar. Esse é um pano de fundo. É E bom, esse né? On, em inglês, significa que tá ligado. É muito bom. É uma gíria até que a gente usa. E aí, tudo bem? Tá ligado? E aí, você tá É isso ligado? aí. Então, É se você tá exatamente. ligado nesse movimento, se você tá ligado nesse movimento cósmico, se você tá ligado nesse On, Você sabe que isso me lembrou agora o Neymar, né? Ele lançou essa coisa Papai tá On, né? Hum. Eu queria perguntar pro Neymar hoje, Neymar, como é que tá a sua dispensa? O que você come? A gente não sabe o que atletas que a gente admira, pessoas que a gente tem como grandes heróis, Sem dúvida. comem. Será que eles estão comendo um alimento orgânico? olha, eu acredito que sim, eu vou te explicar por quê. Será? Eu acredito e eu lançaria o desafio para qualquer cara que queira fazer esse teste, eu ajudo Mostrar e a colaboro. dispensa pra gente, né? Não, mais do que mostrar a dispensa, olha, eu vi uma matéria, acho que uns 3 anos atrás, de um time de futebol americano, eu não lembro se era rugby ou futebol americano, que o treinador ele passou a colocar comida orgânica e ele forneceu comida orgânica para todos os jogadores e traçou um plano de saúde. Aliás, para quem me conhece mais de perto, eu sou um cara bastante brincalhão. E quando perguntavam para mim se eu tinha plano de saúde, eu disse que eu tinha. Que meu plano de saúde é uma vida saudável. Plano de doença é a Mil, Mint, Sul América, isso é plano de doença. Plano de saúde é você ter uma alimentação, bons hábitos, pensamentos, sentimentos, palavras, atitudes que sejam coerentes com vida saudável. Isso é o plano de saúde. E esse técnico que tinha um plano de saúde, ele proporcionou ao time. O time, ele era tipo o quarto último antes do... Era o penúltimo, antepenúltimo, ele era o quarto. E terminou em segundo na temporada. É Um isso. ano de alimentação orgânica. Agora eu vou fazer uma analogia com Um isso. ano só. Um ano de alimentação limpeza, orgânica. No né? campeonato. O campeonato. A performance deles, que já eram profissionais, melhorou em 42%. Nossa, Bom, o que eu quero dizer? Se você pega uma Fórmula 1 e pega um carro, eles vão aliviar por gramas de cada componente para que no todo aquele carro pese X quilos a menos. E depois eles vão trabalhar, por exemplo, o combustível daquele automóvel com mais octanagem. Ou seja, eles estão trabalhando a melhor performance para tirar daquele carro o melhor do que ele pode dar. Tá. Analogamente, Sim. o seu corpo é o seu igual. carro. Se a gente tratar este corpo com a tecnologia de um Fórmula 1, Kátia, Mas aí eu vou te garanto provocar para agora. você que isso faz a diferença. Beleza, todo mundo quer ser um jogador de futebol com expressão e a gente fala famoso, mas enfim, bem sucedido é a melhor palavra. Todo mundo quer isso e todo mundo quer ser o Ayrton Senna. Agora, a maior parte das pessoas hoje no Brasil entende que isso é impossível porque é caro. Se alimentar direito é caro, André? Eu diria assim, eu vou responder 2 etapas da sua pergunta, sua provocadora. Na É o que verdade, mais me falam, Kátia, é muito caro. E aí, o nosso governador, até um abraço para João Dória e Bia Dória, o nosso governador disse outro de uma frase fortíssima, que foi algo como, não estou em aspas, tá? Algo como a alimentação saudável, a alimentação orgânica, né? É coisa para quem tem poder aquisitivo, não é a alimentação do pobre, não é a alimentação de quem está na periferia passando necessidade. Esse é um assunto pra gente. Isso é uma parcial abastada. verdade. Tá bom. Eu discordo completamente. É uma parcial verdade. E tô fazendo um trabalho pra mostrar que isso não é verdade. Mas queria te ouvir. Isso é verdade parcial, não é? Qual que é a tua Na verdade, opinião? isso é a verdade do governador. E a verdade do governador deve ser respeitada porque isso Claro, ela é experiência, composta, é a ela é experiência composta do Estado. da prática dele, Sim. do universo mental dele e do que ele vive o dia a dia. E eu acredito Mas lembrando ele- que eles têm um trabalho Eu maravilhoso conheço o de trabalho da agroecologia, secretaria. de orgânico. Eu sou super Não. fã e impulsionadora desse trabalho. Não, ele tem um Nós trabalho- precisamos dizer Não, isso. o governador fez um trabalho, está fazendo um trabalho muito bacana de transição para quem está no mundo convencional até isso chegar no mundo orgânico. Está investindo Então o nisso. governador é um cara preocupado, sim, É isso aí. ele está atento a essas questões, mas essa questão de que o orgânico se tornou uma coisa elitizada, sim, infelizmente isso é um fato.
infelizmente, na gôndola esse produto realmente sai mais caro, ele se tornou um produto elitizado, que muitas pessoas acham ele pequeno, feio e caro. Infelizmente, é uma parcial verdade que ela vem sendo alterada pelas práticas, pelas formas de cultivar, e isso vem sendo melhorado a cada tempo, porque a gente, se você pensar bem, a gente sempre percorre um caminho, parece que é um círculo, né? A gente sai lá de trás, onde só existia o mundo orgânico, não existiam químicos, a gente dá uma volta gigantesca, produzindo de uma forma diferente, usando agroquímicos, dá essa volta de novo e retorna nesse mesmo ponto para não usar. Esse é o objetivo. Né? Então, nessa volta que nós estamos dando, nós estamos percebendo que isso tornou caro, encareceu, dificultou, afastou a gente das coisas boas, mas nós estamos voltando para o manejo, a produção orgânica. Tá. O que houve com o boom do orgânico? A possibilidade de ganho. Quem estava lá no convencional produzindo, passou a produzir alimentos orgânicos porque tinha a promessa de que esse produto teria 30% de valor agregado a mais, e com essa promessa ele mergulhou no mundo orgânico e foi buscar uma realização de um lucro maior. Isso também é uma verdade. Também é uma verdade que a produção no manejo orgânico, ela tem uma produção um pouco menor. Então isso diria que essa recomposição dos 30%, ela vem por conta de que a produção tem um ganho menor no seu manejo. E depois tudo isso vem, infelizmente, pela ganância humana. O meu produto é muito bom, ele vale mais, então você tem que pagar. Essas verdades são relativas. Lembrando que o André, ele produz orgânico, foi produtor de orgânico pra valer durante muito tempo, tem uma fazenda belíssima de produção agroecológica e o André teve essa experiência. Então tudo o que ele traz é de fato verdadeiro na experiência que ele teve. E é muito legal colocar isso, André, porque o teu projeto atual, ele vem dessa experiência. Ele vem e busca expandir essa experiência. Disso. Então, porque eu vejo, eu sou um amante da natureza, eu sou um amante das coisas sagradas e divinas, sejam elas, eu vejo Deus na segunda pessoa como a natureza. A natureza, para mim, é a expressão de Deus na segunda pessoa. Então, como alguém que tem uma verdadeira crença em algo maior, eu trabalho nisso, meu trabalho é uníssono com as coisas do Criador, em trazer isso à tona. E aí mergulhei fundo. Ah lá, a pergunta tá lá, por que o orgânico é tão caro? Fala pra gente quem perguntou, que a gente não tá pertinho do celular. Foi o Augusto Cardoso. Augusto Cardoso perguntou, por que o orgânico é tão caro? É o que nós estamos falando aqui. Se você pensar bem, você tem várias formas de responder isso, porque isso vem de distorção em cima de distorção. E no fundo, o ser humano, mal lapidado, ele ainda tem a ganância muito forte dentro dele. Ele ainda tem aquela coisa de que meu umbigo é o que mais importa, meu umbigo é o centro do universo. Ele não tem o ser humano menos lapidado, ele não tem uma visão muito coletiva. O ser humano mais lapidado, ele vê que servir é muito melhor do que ser servido. Ele vê que oferecer algo bom é muito mais bacana do que oferecer algo ruim. E aí ele mergulha nesse mundo e ele vai tentar viver isso de alguma forma. Você tem dois tipos de produtores. Você tem o cara que faz aquilo porque é visceral dentro dele. Você tem aquele cara que faz isso porque usou agrotóxico por muitos anos e viu os problemas que o agrotóxico trouxe no manejo e na produção. Eu já vi produtores de alimentos convencionais que não consumiam seus alimentos, que isso é uma loucura. E também já vi produtores que realmente fizeram essa conversão porque acreditam numa vida e num mundo melhor. Bom, a afirmação do governador, ela tem a sua parcela verdade, mas ele também criou, para que ele pudesse alterar essa frase dele, ele também criou condições para que as pessoas criassem um caminho até chegar lá. E eu, como um entusiasta das coisas do mundo orgânico, das coisas naturais e de uma vida mais saudável, imaginei que a gente também pudesse fazer uma carreira com um produto livre de agrotóxico, usando a teoria do pouquinho, do todo dia um pouco. Certo. E assim você vai, do mesmo jeito que você desmama alguém que está numa UTI, né? Do mesmo jeito que você desmama um bebê, algum medicamento, do mesmo jeito que você vai fazendo gradual e constante uma mudança, a teoria do pouquinho, ela diz assim, hoje então eu não vou consumir isso, hoje então eu vou consumir aquilo, hoje então, se eu não consigo comprar tudo orgânico, eu vou comprar isso aqui que é livre de agrotóxico, ou seja, ele só não tem o selo do orgânico.
mas ele tem algo que mostra que aquilo é livre de agrotóxico. E o livre de agrotóxico, para um intestino, para um rim, para um baço, para um fígado, que não tem a capacidade de leitura, já é o suficiente. Música, né? É música. Porque se meu rim pudesse ler, talvez ele estivesse em outro lugar e não no lugar dele. Está tudo no seu lugar. Né? A gente é responsável por ele, né, na escolha. Então, na escolha. Mas já que eu sei ler, então eu deveria ter o direito à transparência da informação para que eu pudesse escolher o que eu fosse consumir. A partir daí, a gente cria um espaço. Ó, eu vou contar uma história para exemplificar o que eu quero dizer. Eu já sentei, sentado um tempo com um engenheiro agrônomo, responsável por mais de 50 produtores de cooperativas, de associações e tal. E esse cara me contou uma história muito interessante. Ele disse que os produtos, quando eles não conseguem terminar de escoar, porque o mundo orgânico ele é muito louco nesse sentido. Ou você não tem capacidade para atender uma rede, ou você não tem como escoar determinado tipo de produção. Então, é uma coisa ainda relativamente desorganizada. Em construção. Isso. Então, por exemplo, tem gente que passa com o trator em cima de um manejo orgânico que não teve encaixe. Tem gente que pega esse alimento que não teve como escoar e vende como convencional. Então, eu ouvi uma história que ele produziu X números de folhosa, conseguiu vender metade e sobrou perto de 1 tonelada. Essa parte de tonelada ele vendeu como convencional. O preço do orgânico desse produto estava em R$3 e o preço do convencional muito inferior. R$1,80. Bom, então ele teve uma perda de R$1,20 por causa da ausência de um selo. Agora, e se ele tivesse um selo escrito lá, produto livre de agrotóxico em 100%? Ou seja, se ele tem um produto verdadeiramente livre de agrotóxico para o consumidor, qual é a diferença? Uma diferença você está certificando. Então. Que hoje nós temos as certificadoras orgânicas. Perfeito. Ou biodinâmicas, né? Muito Perfeito. Direcionadas. Perfeito. Nesse sentido, você está dizendo do 100, o produto orgânico ele não é 100% orgânico nunca, né? E não tem que ser para ser certificado, né? Ele tem a norma normativa. Até 5% do todo. Isso. Mas o interessante disso é que se a gente conseguir entender que aquele que, ok, está livre de agrotóxico completamente, está com um selinho lá, ou orgânico, a gente fecha os olhos e compra. Mas e aquele que a gente adora, que a gente está viciado há tantos anos, aquele biscoito, aquela farinha, ela não é orgânica ainda, certo? Não está com selo nem orgânico de orgânico. Como é que a gente poderia saber, através desse trabalho, que ela está mais saudável do que a que eu comprei ontem? Pela transparência. Também pelo selo. Pelo selo. Se você tem um selo que diz tudo o que contém e o que não contém, a pessoa mais que legal, né? Que legal. Olha, por exemplo, para produzir abacate, eu uso X, Y e Z. A, B, C, D e E de fertilizante, agroquímico, agrotóxico, qualquer coisa que a pessoa queira dizer aí. Eu não vou fazer propaganda nem de coisa boa e nem de coisa ruim. Propaganda zero. Mas para fazer esse manejo, para fazer esse cultivo, eu uso de A a Z, de forma convencional. E aí, este novo produtor mais consciente, ele replica essa lista e diz o que foi usado. Ou então, ele diz, este produto contém isso, 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 isso. E se ele quiser ser mais claro e objetivo, ele diz, esse produto contém isso e não contém isso. Pronto. É simples. Sim. Se você não sabe o que você pode, talvez você saiba o que você não pode, e vice-versa. Então, essa lista é complementar, essa lista ela fala a mesma coisa por vias reversas. Como o caso dos celíacos, né? Como Exato. o caso de quem tem as alergias todas. Hoje a gente teve uma grande conquista no Brasil que foi o leite, né? Sim. A gente está mostrando agora para aquela criança, aquela família que é alérgica ao componente do leite, que ele já tem uma opção no mercado com um leite mais saudável que não vai dar alergia. Através do quê?
do rótulo. O rótulo. Da explicação, no pacote do produto. Eu sinto que, não, nós estamos no século XXI, nós estamos na era da informação, na era de aquário. Sim. Então a gente tem que colaborar com a era de aquário. Sim. Sem dúvida nenhuma, colaborar com a era de aquário é trazer a qualidade da informação. Sim. Esse desafio que a gente está lançando aqui, ele é bom porque ele traz qualidade de informação, Sim. qualidade no alimento, e é essa qualidade que vai levar a gente mais longe. Porque a ausência de qualidade tira a vida. Sim. Bastante qualidade prolonga a vida. E por que prolongar a vida? A gente é responsável pelas nossas escolhas, a gente é responsável. Nossa, eu te digo mais, Andréa. Um dos fatores que me fez fundar o jornal também foram perdas familiares que eu tive. E algo que é muito forte, assim, que tem tudo a ver com a alimentação e por causa da alimentação. Uma delas foi minha irmã, nascida no mesmo dia que eu. Ela faleceu no chão da casa dos meus pais, no meu colo, com obesidade mórbida. Ela, por alimentação e emoções, né? Aí é uma questão que a gente também vai abordar no futuro na emissora, que é você poder explicar direitinho como a gente funciona, né? Quem nós somos por dentro e por fora, e por que as emoções também têm tanta ligação com esse assunto da alimentação, né? Existe uma anatomia oculta dentro Exato. A gente precisa começar a mostrar isso e explicar de forma muito simples, popular, didática, porque é o caminho que a gente percorreu para estar aqui hoje entendendo sobre isso. Sim, bom, e aí a minha irmã, né, tive esse episódio, ela faleceu em 2013, isso foi muito triste. Meu pai com diabetes agora, durante a pandemia, num cenário super de terror, muito complicado por causa de alimentação. E um primo, plantador de tomate, que faleceu com câncer por conta do acúmulo de agrotóxico no organismo. Então, quando tudo isso começa a acontecer na sua vida, assim, você realmente para pensar, pô, eu tô legal, meus exames estão bons, mas eu preciso comer isso. Olha o que aconteceu com eles. E aí, quando eu mudo, eu consigo mudar minha casa, eu consigo mudar minha geladeira. E aí você fala, que radical, que coisa difícil, que coisa cara. André, a gente compra muita maçã hoje no supermercado ou na feira. Dessas maçãs que a gente compra durante a semana, a gente deixa estragar algumas maçãs na geladeira. Porque a gente não teve tempo de comer, porque a gente não lembrou que estava ali, porque não teve vontade. Por que você não compra 2 maçãs orgânicas? Então você vai economizar no dinheiro que você está investindo em 5 maçãs. Você vai comprar só 2, mas elas serão saudáveis. Consumidas. Você não vai deixar estragar na geladeira, porque dentro da cidade, onde as pessoas têm trabalho, não estou falando onde o alimento não chega, não estou falando na fome e na desnutrição. Apesar de que a desnutrição também está onde o alimento chega hoje, né? O alimento que chega não é nutrição, ele é destruição. Mas essa pessoa que está na cidade, ela deixa o alimento estragar, a gente perde muito, tem muito desperdício. Então a gente tem dinheiro para comprar, mas a gente deixa perder muito, isso é um absurdo. Então você pode economizar na hora da compra, você já muda o teu comportamento, já escolhe por menos, mais saudável, e ao mesmo tempo, aquele dinheiro que sobrou, você começa a fazer dele algo e passa a deixar de acreditar que aquele produto saudável é caro, porque você vai passar a comprar só realmente o que você consome e necessita, vai economizar, então o dinheiro sobra, e ao mesmo tempo você deixa a gôndola do supermercado ou a feira daquilo que não te faz bem. Você está falando uma coisa muito interessante. Um produto, você não precisa trocar tudo na tua casa. Quer ver? Existe uma frase, eu não sei de quem disse, ela não é minha, eu só vou repetir. Dimensionar é um ato de sabedoria. Ou seja, você tá deixando claro para quem está nos ouvindo, é que se a pessoa tiver um consumo mais consciente, ela não precisa gastar mais por isso. Isso. Com menos, ela faz mais. A gente não come tudo que a gente compra. Não. A gente desperdiça. Ou, quando não desperdiça, quando você muda um pouquinho o entendimento, você também começa a entender que você não precisa comer tanto. Que é um outro problema da cidade, principalmente entre as crianças, né? As crianças comem muito, não comem bem, comem muito industrializado, tudo convencional, não orgânico. Agora eu tô feliz porque a gente tem uma grande crítica à indústria, né? Mas a indústria, que é tão empoderada, finalmente resolveu trazer o produto orgânico, o produto saudável. Eu falo orgânico porque, por enquanto, no Brasil, e agora o Plá tá vindo para ajudar essa transição, é a única forma da gente acreditar que a gente está nesse mundo capitalista, com tudo à nossa disposição e que aquilo é verdade. O selo de orgânico, para mim, é maravilhoso. Porque eu confio, fecho os olhos e compro. Aqui no Brasil, realmente, o selo é confiável.
o selo para quem produz, para você que é produtor que está nos ouvindo, para você que consome, pode acreditar, o produtor, ele é realmente fiscalizado de uma forma bem braba. Sim. Ele passa, sério, né? É sério. É sério, tem que ser, é transparente e é o que nós temos, né? Eu gosto de falar assim, que eu não sou, o Jornal A News, ele não vem para promover a crítica. Por quê? Hoje não, talvez um dia. Hoje, o papel dele é mostrar o que está acontecendo. A gente tem tanta coisa boa, a gente tem tanta coisa importante para usar no nosso dia a dia, para mudança de comportamento de consumo. Sabe, Kátia, a gente vive de más notícias, Isso, exato. A gente liga a televisão aberta, e a televisão aberta, por uma força das circunstâncias, ela noticia as coisas difíceis do mundo. Mas é muito difícil você ter um jornal da boa notícia. Existe uma rádio, a Rádio Mundial, ela tem esse programa. A Rádio Mundial, ela tem o Jornal da Boa Notícia, que passa, 1 minuto de notícia de hora em hora. Mas a gente poderia ter um programa da boa notícia. Essa rede de conexões felizes e saudáveis, ela necessariamente ela deverá atrair boas notícias, bons exemplos, para que as pessoas tenham ideias mais saudáveis, hábitos mais saudáveis, mas que elas tenham espelhos mais saudáveis, para que a gente olhe na frente e possa ter algo a seguir. Na verdade... E companhia, né, André? Mas você sabe que assim foram formadas as grandes religiões. Quando Jesus viveu na Terra, muito provavelmente ele não quisesse que formasse o cristianismo, mas o exemplo dele como ser tornou as pessoas seguindo ele por conta das experiências. E assim deve ter sido com Buda. Buda não queria o budismo, muito provavelmente. Ele só queria ser Buda. E ele foi a experiência. O que nós estamos falando aqui é para você que está assistindo a gente, se você tem realmente essa atitude, mostra, põe para fora, porque outras pessoas vão se espelhar em você, essas pessoas vão aprender com a sua atitude, com o seu hábito. O hábito, ele faz um monge. Sim. A epigenética, que eu estava falando agora há pouco, essa questão científica, ela vem pelo hábito. Este hábito traz uma mudança genética. É atômico isso. É muito, e essa informação e responsabilidade que estão nos dando em mãos é muito forte, né? Você está falando em colaborar para a existência da raça humana de forma saudável. Isso porque a gente nem entrou aqui nesse papo, acho que não vai dar tempo, na questão da sustentabilidade do planeta, do solo, da regeneração da natureza. Porque senão pode parecer um outro filosófico um também. outro papo que tem tudo a ver com a epigenética, por exemplo. Sem dúvida. Você está naquele pensamento de que eu quero que eu continue existindo e eu quero viver mais. Ok, mas quando você faz isso por você está fazendo pelo todo. Pelo todo. Então, é o que eu brinco com alguns amigos da diferença do individualismo e do egoísmo. Se você for uma pessoa absolutamente voltada à sua própria lapidação, à sua própria evolução, você se torna um modelo vivo a seguir. Se você quiser mudar, transformar o outro, modificar o outro, você se torna um chato, um cara desnecessário para a humanidade, porque realmente você deve fazer esse papel com você. Se cada um de nós ocupar deste papel, o mundo muda assim. Porque não sou eu tentando mudar o mundo. Eu mudei, você mudou, todo mundo mudou. E muda achando isso bom, achando isso economicamente oportuno, confortável. E muda entendendo a sua comunidade melhor do que era ontem. Sim. O que o orgânico propõe, quando me perguntam o que é o orgânico, como é que você define? O orgânico é a única forma para mim, claro que o biodinâmico, a agroecologia, mas a gente hoje tem esse selo, que não é papel, que eu quero dizer agora, mas que uma bandeira, uma direção. O orgânico para mim é uma direção e única direção para conseguir realmente, de verdade, conservar ou promover a regeneração do planeta que a gente tanto está falando e precisando. E a gente está falando de emissão de carbono, a gente está falando de uma série de outras atitudes que a gente olha lá longe da nossa realidade, que se a gente trouxer através do alimento orgânico, a gente está fazendo aqui agora. Mas eu vou te dar uma dica, eu vou te ajudar no teu raciocínio com uma palavra chamada eco. Você está falando de ecologia, e a próxima que eu vou te lembrar é de economia. Sim. Sim. O ecológico deve ser econômico. Exato. Então, esse princípio maior... Que é um outro aprendizado, né, André? Então, hoje eu vejo assim, eu faço parte de um grupo. A nossa língua é música, Kátia. Se a gente mergulhar na etimologia das palavras, se a gente mergulhar no que o Criador quis para com a nossa língua, a gente vai pegar essa eco, e aí vai ter lógica, ecologia, economia.
você vai ter uma série de outras coisas que são complementares dentro do eco. Sim. Então, que sejamos mais eco. Sim. Que este som ecoe. Sim. O eco, a gente deve fazer eco do que é bom. A gente fica muito preocupado com o imediatismo desse eco, e agora brincando com a palavra no eco, do que chega, de que a gente precisa estar rodeado de gente aqui agora, ao vivo, ouvindo a gente. Não E isso tem sido uma busca do ser humano, que também não é equilibrada, não é saudável, e que não é necessária. Porque quando você vai à feira, no teu único dia, em que você fez uma live, por exemplo, que tinha um número reduzido de pessoas, você fez outras coisas na sua vida. E se o teu comportamento continuou igual, você está interferindo e ecoando essa história e contagiando. O tempo todo. É isso. É assim que as mudanças ocorrem. Quando nós não tínhamos a internet, quando nós não tínhamos a televisão, para poder propagar, as coisas aconteciam da mesma forma. A mudança é a única coisa eterna no universo. Isso. Só existe isso de eterno, de realmente eterno no universo, é a mudança. E ela sempre aconteceu. E é oportuno mudar, né, André? O convite hoje para a sustentabilidade, o convite hoje para a agroecologia, o convite hoje para esse assunto no mundo todo, talvez as pessoas não tenham percebido ainda, de fato, o risco que a gente está correndo em relação a tudo. E isso é normal a gente não perceber da noite pro dia. Não nos prepararam para essa história. Não. E a gente tem que caminhar com paciência para poder explicar isso. Mas não há momento mais oportuno do que mudar o comportamento de consumo aqui e agora. Mas, Kátia, eu vou me pegar na tua própria frase. Eu vou me pegar na frase sua e vou ajudá-la colaborando com a frase de uma outra pessoa. Essa outra pessoa disse assim, que se você fizer o melhor que você faz, o melhor possível, em todas as suas atitudes, você pode deitar e dormir. E aí eu vou pegar agora a sua própria frase. Que se você continuar fazendo o que nós estamos fazendo aqui, em todas as suas atitudes durante o dia, você faz ecoar. Ou seja, esse é um trabalho de formiguinha. Sim. É um trabalho individual, é um trabalho de formiguinha que vai chegar no lugar certo, na hora certa, no momento certo, e essas mudanças vão ocorrer. Nós estamos hoje diante de uma rede social, de várias redes sociais. Hoje a gente tem uma internet, a gente tem um mundo capaz na palma da mão. Um mundo capaz de promover coisas, de construir coisas, de levar coisas. E por mais que a gente não dê conta de usar isso a favor dessa grande transformação, isso está aí. É inerente a toda outra teoria que a gente tenha. Mas a pergunta e aí vem a música, todo mundo on, né? O que fazer com tudo isso, né? Como nos unir? Como nos juntar para consumirmos um produto mais limpo, um produto mais saudável? Como fazer com que o supermercado, que hoje é onde a maior parte das pessoas nas grandes cidades estão comprando seus alimentos, tenha mais gôndolas de produtos orgânicos, biodinâmicos, saudáveis, produtos livres de agrotóxicos em transição? Como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente se une para isso? Então, a ideia que ficou lançada aqui é a gente formar essa rede. E nessa rede, que se retroalimenta, ela se torna um nicho. E o governante, o industrial, o curioso, que quiser saber aonde está uma informação crível, ele tem um lugar para achar. Sim. Então ali ele vai ter produtores de várias naturezas, de vários estados, ele vai ter industriais, pessoas que produzem conteúdos, que comercializam coisas, ou seja, neste ambiente que você criou, que eu criei, que pode atuar de forma conjunta, Sim. de forma cruzada, ele lança esse desafio e convida você a participar das redes do ONews, a participar da rede do Plá, a participar dessa rede de conexões felizes e saudáveis, para que através desse coletivo, desse ecossistema, desse ambiente, a gente tenha voz, e essa voz que ela possa ser ecoada. Onde aí esse trabalho de formiguinha seria um exército de uma fazenda contra um tamanduá. Aí você fala assim, bom, tamanduá é formiga, mas um exército de formiga diante de um tamanduá, eu diria para você que o tamanduá tem pouca chance. E aí eu te digo mais, que é uma beleza assim, da humanidade, né? A questão econômica que a gente vive, sendo o tamanduá, né? Aquela coisa opressora de que o caminho é o convencional, não há como alimentarmos as pessoas. Mentira! Mas deixa acreditar que é verdade, porque daqui a pouco a gente mostra que não é e a coisa aconteceu, né? Não vamos deixar o consumidor preocupado com isso, porque não é verdade. Não é verdade. E quando a gente consegue olhar para o tal do tamanduá que você trouxe, né? Com simpatia, a gente pode fazer assim para ele.
Vem. Vem. Porque o mundo já tá diferente. E É. você pode vir pra cá. E o tamanduá, ele vira, por exemplo, um vegetariano. Ele larga de comer formiga e passa a comer folha. Eu acho que é... Eu vindo pra cá, tava ouvindo na CBN, que o Atala vai falar sobre... que é de saúde Sim. esportista, né? Ele vai falar, acho que no final de semana ou amanhã, vai entrevistar alguém que vai falar sobre uma nutricionista, se não me engano, que vai falar sobre essa grande história de ser vegano ou não ser vegano. Uhum. Achei ótimo a CBN trazer, que é uma grande emissora, trazer esse Legal. assunto. Assim, Certo. demorou, né? Bom. Tem que falar mesmo, é super gostoso ouvi-los. E tem um poder de transformação muito grande, mas a gente ainda precisa esclarecer, então achei bacana. E ontem, eu estava numa fazenda fazendo uma visitação, a gente está promovendo um curso de agricultura orgânica pela primeira vez em São Paulo, no estado. Legal. E a gente foi conhecer a fazenda, maravilhosa, uma fazenda que produz orgânicos, começou com um sistema de CSA, que onde a gente também explica o que é. Hoje ela tem uma outra forma de comercialização, mas aí o gestor da fazenda, que não é agrônomo, que não é do nosso segmento, ele vem do ramo imobiliário e atua lá, porque é um grande empreendimento imobiliário, inclusive, parte do grupo. Ele falou, Kátia, o meu filho chegou em casa e falou assim, papai, eu quero ser vegano. E eu já decidi que eu vou ser vegano. Ele deve ter, se não me engano, 8 ou 9 anos. E eu falei, uau, né, que legal. Porque ele já tinha me dito durante a reunião que ele ainda não conseguiu mudar os hábitos, mesmo fazendo parte dessa estrutura maravilhosa que é a fazenda de orgânicos. E aí eu falei, e aí? Vocês mudaram junto, né? Eu já tava, e aí? Você come o que hoje? Todo mundo come cogumelo e tal. Aí ele falou, não, eu chamei meu filho, sentei ele na mesa, e expliquei pra ele que ele não ia poder mais comer a carninha. Aí disse que a criança olhou pra ele, assustada, e falou, é isso? Eu nunca mais vou poder comer o ovinho e a carninha? E o pai falou, não, isso é ser vegano. Ele, então não quero. Quer dizer, o que isso quer dizer? Que a gente tá falando, e não tá falando direito. Aquela criança que lindamente trouxe a informação que ela mais tá ouvindo hoje, ela veio com uma informação incompleta e, portanto, ela imaginou que fosse uma coisa que não é. Aí eu digo pra você que o trabalho que a gente faz no ANews, que o trabalho que vocês fazem em relação a conteúdo, as lives, por mais perrengue que pareça, os assuntos que a gente aborda, difíceis, sim, são. é essencial. Porque a gente precisa explicar, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa ensinar. De forma simples, né? Isso, eu acho que a grande dificuldade, isso quem disse foi Leonardo da Vinci. Ele disse o seguinte, que simplicidade é o ultimato da sofisticação. É muito difícil ser simples. É absolutamente difícil você ser simples, porque é distorcido, porque ser simples às vezes passa a imagem de simplório, e o simplório não tem nada a ver com... Humildade é uma coisa, simplicidade é uma coisa... A complexidade é uma outra coisa. Exato. Que eu costumo fazer. É muito fácil você mudar a sua alimentação, só que é complexo. Então, existe um outro ditado que diz assim, tem coisas que são simplesmente complexas e elas, paradoxalmente, são complexamente simples. Sim. Aí, é papo de maluco. É papo de maluco, mas ele não é ruim, não. Porque se eu voltar na teoria do pouquinho e eu brincar de não polarizar e não ser radical com nada, eu consigo o caminho do meio. Então, por exemplo, para essa criança que está dizendo que não quer, que quer ser vegana, eu diria para ela assim, bom, tudo bem, vamos pensar assim. Então você vai comer carninha uma vez por semana. Isso. Então você vai comer ovinho uma vez por semana. E devagarinho, até o dia que ele vai esquecer da carninha. E eu diria para você assim, necessariamente não comer carne? Eu, por exemplo, não como, mas eu respeito quem come. É uma decisão pessoal. O radicalismo, seja ele qual for, ele é desequilibrante. Ele é muito duro, né? É desequilibrante. Eu falo por caminho do meio. Eu falo por mim, assim, hoje, aqui contigo, hoje eu posso dizer, eu não como nenhum tipo de farinha de trigo, eu não como nada que tenha farinha de trigo, que foi uma coisa muito difícil pra mim, porque eu adorava o pão do trigo, eu adorava o biscoito. Você não pode... Então, vou te explicar. Eu não como, eu posso tudo. Eu não tenho nenhum problema de saúde. Mas ele estava dentro da sala do meu médico e ele falou, Kátia, você quer de verdade ser saudável?
Então eu vou te explicar algumas coisas. E aí, não vou dizer aqui, mas dentro do que ele me explicou, porque foi um processo muito pessoal, então eu também não acho justo eu jogar isso, que vai acontecer como garotinho. Poxa, eu não quero mais o trigo. E não, as coisas não são assim. Mas enfim, eu não como batata inglesa, não como trigo. O açúcar, eu não como doce com açúcar cristal refinado, mas tem alguma coisa que eu ainda como, então estou em transição. Aí uso mais o açúcar de coco quando vou fazer um bolo, um doce, porque aí tudo bem, como. São coisas com baixo índice glicêmico, né? E então é a farinha de trigo, a farinha de arroz e não como arroz. Não como arroz. Quando eu comecei, então, quando ele me explicou tudo, e aí eu fui pesquisar muito sobre a produção desses alimentos também, enfim. Então tenho várias razões para não comer. Mas quando ele falou, você a partir de hoje não vai comer nada disso. Aí fica difícil, né? E eu aceitei, André. Assim, eu não tô falando para as pessoas fazerem isso. Não, nem porque não. Cada um tem sua história. Foi duro para mim. Mas em 3 meses, André, hoje, se eu coloco qualquer um desses... Eu não coloco na boca. Mas quando eu vou em algum lugar, e aí é uma outra coisa que eu quero deixar de bola para você, fazer gol aí, que é muito difícil a questão alimentar fora de casa hoje. Ah, sim. E aí quando eu comecei a ir para os lugares, eu preciso jantar fora, almoçar fora, tudo é a base das coisas que eu não como. Tudo, mesmo vegano, porque na verdade o vegano consome esses produtos. Então eu hoje não sou vegana. Na salada. E na salada. Só que eu não posso ficar na salada e na salada, porque isso não nutre o suficiente. Quer dizer, você não tem massa, você não tem arroz, você não tem risoto, você não tem... Aí adorei o que você falou, porque é o meu grande aprendizado, assim. No começo eu pensava assim, e foi muito difícil, mas eu consegui resistir e tal, tudo determinada, deu certo. Mas eu tinha essa mentalidade. Sabe qual é a minha mentalidade hoje? Eu posso comer massa, eu posso comer sim com risoto, só que não com arroz, não com farinha de trigo. Então hoje eu sou formada chefe gastronômica com Alex Atala. E o Alex, ele é lindo, maravilhoso, porque ele pega os ingredientes do Brasil e ele ama carne, então ele come bastante carne, tem os restaurantes maravilhosos, mas ele nos ensina a usar mandioca. A mandioca, que é uma coisa muito brasileira, a gente tem a farinha de mandioca. Então eu como nhoque de mandioca, que não vai a farinha de trigo. Muito bom. Eu como bolo, pão. Agora eu tô tentando acertar o pão. Então porque o pão, a liga, o tal da liga. Trigo, não sei se você conhece, mas trigo sarraceno. Você já pesquisou esse trigo? Não, mas só da palavra trigo já me... Então, mas preciso estudar sobre isso, eu não conheço. Esse é um trigo especial. Tá. Esse é um trigo da época de Jesus, vai. Imaginamos. Esse é um trigo especial. Chama trigo sarraceno. Limpo, conservado naquela... Exato, tá, vou estudar sobre isso, vamos fazer até uma matéria sobre isso, então. Depois procura. Trigo sarraceno. Aí quem tiver um pouco da história, manda pra Kátia aí. Muito, manda muito. Tô falando sério, porque quando eu vou pro restaurante, eu não tenho opção. E é aquele restaurante que eu amava ontem, eu já olho... Vira vilão, né? Jura, a gente vai lá, vira vilão. Só que ele não é vilão. Não é. Aí eu chego lá e falo, cara, eu amo esse lugar, eu adoro aqui, eu me alimentei aqui. Então, eu como a salada. Não pode, né? Porque cada vez mais a gente está com os cardápios prontos, né? E em pandemia foi muito difícil para todos os restaurantes se manter vivos, né? Então, eu não deixo de ir, sabe? Foi um desafio. Eu tô preocupada com o iFood só, porque eu tenho visto os motoqueiros na contramão para entregar comida, assim, é uma coisa que tá me assustando muito e cada vez mais eu tenho visto. Então eu evito pedir pelo iFood, mas lá em casa as meninas adoram muitas coisas, que adoram aquelas coisas. O macarrão, por exemplo. Elas amam a massa do trigo. E assim, amam, brigam comigo, vou comer e tal. O que eu fiz? Eu descobri uma massa que é de lentilha. Olha que legal. E ervilha, aí você tem outros grãos. E é igualzinho, a mesma cor. E é uma delícia. Aí eu comecei a trocar aos poucos. Eu não menti. Eu só substituí. Kátia, o que a gente falou agora. Hoje elas não comem mais com trigo. Então, mas o trigo ele tem a tendência a inchar a gente por dentro, a inflamar. Eu tava toda inflamada. Meu médico falou, Kátia, você tá saudável, mas daqui a 20 anos... E eu falava, eu quero escrever meus livros, eu quero meu jornal, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Ele falou, então você tem que estar bem, porque senão você não vai fazer. Essa troca de açúcar que você fez, esse lance do trigo, isso tudo deixa você mais ativa por dentro. Sim. E você tem hoje os biohackers que trabalham há
ativamente para buscar nessas questões internas da química interna, como deixar a tua mente mais ágil. Você tem produtos, você tem um produto... E o contrário é verdadeiro, né? Quando você Claro. coloca uma coisa nociva, a gente nem sabe que quando você coloca muito açúcar, para criança que vai para aula, toma alguma coisa com açúcar de noite e vai para aula de manhã, você acabou com a concentração da criança na escola, por exemplo, Sem com a dúvida. nossa no Ela fica trabalho. letárgica, ela... É muito complicado e a gente não aprendeu isso. Tem uma... Eu sou alquimista também, formada. E eu falo que eu só aprendi alquimia para poder usar para mim, sabe? A minha pretensão não é curar as pessoas, mas é me curar. É se curar. É isso, por enquanto, assim. Exato. Eu não sou audaciosa ao ponto de servir ao mundo nesse sentido, mas eu aprendi muito. Então, Responsabilidade, né? o que não comer depois das 7 da noite, Exato. porque o teu corpo já tá indo dormir, a gente trabalha com o sol, Exato. somos parte da Você natureza. tem glândulas que se nutrem de escuro, você tem Isso. glândulas que precisam da luz do Hora sol. pra tudo, né? Então, para tudo tem uma hora, para tudo tem um tempo. É isso. Né? Tudo Pra tem tudo dia. tem um tempo. Olha a pra coisa tudo tem um bonita, tempo. pra tudo que a gente tá trazendo aqui hoje, né? Eu tenho uma pessoa que me orienta, é um mestre, mestre Vanderlei Paz. Ele diz que para tudo tem um tempo, para tudo tem uma hora, e para tudo tem dia, minuto, hora e segundo para acabar. Sim. Né? E o Criador é quem sabe, é Ele quem rege tudo Sim. isso. As nossas consciências elas vão se adaptando a uma consciência maior e a gente vai se integrando num movimento cósmico muito maior para que isso tenha um fluxo e um refluxo de acordo com a vontade do Criador. O nosso papo converge em todos os sentidos para isso, né? E ecoa. E ecoa. Né? Nesse Esse grande on. A música que se chama, a gente fica falando e não dá tempo para falar tudo, né? Mas a música que se chama Todo Mundo On, depois a gente traz, Isso. ela é um grande hino, é um grande convite para que a gente fale a mesma língua e com o mesmo equilíbrio e no mesmo ponto. Então a gente vai chegar lá juntos. A gente aceita que a gente não é perfeito, que a gente não sabe o que fazer, que a gente não pode ficar se comprometendo com a regeneração e com a sustentabilidade sem saber do que a gente está falando. A gente aceita isso. E a partir do aceitar, a gente vai entender, aprender a como mudar isso, a como caminhar juntos. Um ditado popular que diz que aceita que dói menos. Aceita, é bem Então, isso. mas se você aceita e dói menos, só existe um jeito de você transformar. É estar lá. Aí é muito legal você ter falado, porque a gente viver no mundo dos ideais, do sonho, do querer, é super legal. E é um perigo você impulsionar isso no ser humano e não entregar para ele a chance, a oportunidade do dia seguinte. Então o jornal, eu sempre tenho esse cuidado, sabe? Eu entrego a informação, que normalmente ela é impactante, que ela é muito envolvente, os entrevistados são incríveis, então eles falam por eles, é muito empoderado, é muito legal. Só que tá, e aí o dia seguinte? Como é que você sustenta tudo isso, né? Então, esse caminho a gente está descobrindo e tem essa responsabilidade de entregar para o leitor, para o brasileiro, para a nossa comunidade, para nossos amigos e nossos parentes, o dia seguinte. Não há como você amenizar a dor do dia seguinte se você deixá-lo sozinho. É verdade. Então, a ideia é que a gente esteja junto todos os dias, o tempo todo, de mãos dadas, abraçados, respeitando e agregando o que existe pra gente conhecer que a gente não conhece e continue caminhando, não desista, né? Então, porque muitas vezes parece que a gente quer desistir. Eu vou aproveitar a sua presença e vou lançar aqui uma ideia e vou dizer o seguinte: aqui tem duas pessoas de bom coração, de coração aberto, com uma filosofia de vida, com uma visão de futuro que busca a evolução constante da alma humana, das coisas, da natureza, e para que elas continuem cada vez mais consoante e ressonante entre si. E aqui a gente abre a todas as parcerias que forem necessárias para que essa conversa que a Kátia está tendo comigo, essa conversa que eu estou tendo com ela e que nós estamos tendo com vocês aí, nós ficamos abertos a todas as parcerias que forem necessárias para que a gente atinja esses objetivos de uma vida mais saudável, de uma vida mais longeva, mais alegre, mais feliz, mais harmônica e sem dúvida muito mais saudável, de uma saúde emocional, de uma saúde física, de uma saúde financeira, porque a saúde ela pode vir em vários níveis. Claro, Em vários claro. níveis. E vida saudável
em vários níveis também. Então fica aqui lançado o desafio, fica aqui lançado uma pedra fundamental entre nós para que as pessoas que tenham essa visão futura de um Brasil mais orgânico, de um Brasil mais de um Brasil como um celeiro do mundo, de um Brasil mais organizado, ou se não pelos governantes, mas por nós. Muito legal essa frase, não pelos governantes, mas por nós. Eu amo política. E explico. Porque hoje a gente precisa explicar quando a gente fala que ama política. Antes de você explicar política, eu só vou falar uma coisa. Poliética. Isso, que é a política. Poliética. Que a política seja cada vez mais ética. Sim. E aí eu vou amar tanto quanto você. Isso. Mas para que seja, e por isso eu amo a política, ela começa conosco. Então, para mim, o que é a política? A política é exercermos juntos os nossos direitos e deveres em busca de ambientes melhores para todos. Perfeito. Política não é para um, Perfeito. Política não é para dois. Perfeito. Política não é corrupção de forma alguma. Pública. Política pública. Em todas as suas abrangências, amo. Uhum. A política pública, eu sou apaixonada por política pública. Que funciona, né? Que claro, existe. Claro. Porque hoje no Brasil existe muita política pública maravilhosa, que funciona, que nos leva para um caminho melhor, mas podia ter muito mais. A gente é grande demais, a gente é empoderado financeiramente para isso. E aí sim, porque vivemos num país, vi Wagner Moura falando sobre pseudodemocracia, eu concordo com ele no olhar dele, uhum. Mas a gente vive num país democrático, ainda que a gente não consiga praticar o tempo todo isso, mas por nome e definição, conquistamos a democracia. Não podemos perdê-la de maneira nenhuma. E não vamos também, não acredito que vamos perder. Mas com essa questão de amar a política, de ser apaixonada por política pública, de estar no ambiente democrático, eu acho que a gente tem que se unir mais para construir mais. E isso é fazer política. Então, quando eu sou parte dessa política e espero que o Estado, que o governo, que aquele político que eu não gosto, faça por mim o tempo todo, dificilmente eu vou ter um resultado, dificilmente eu não vou ficar frustrada, dificilmente eu não vou ter argumento para odiar a política. Concordo em gênero, número e grau. No momento em que eu percebo que eu sou parte da política e que faz sentido fazer política dentro desse compreensão, isso, com noção real de qual é o meu papel aqui agora, dentro da minha casa, da minha comunidade, perfeito, da escola onde eu estou, da universidade onde eu estou, de onde o filho estuda, isso tem uma mudança e provoca uma força de mudança tão linda, com erros e acertos, obviamente, porque somos seres humanos, e a nossa experiência nesse planeta é errar e acertar e não parar, né? A gente está parando, a gente está desistindo, a gente tem uma parcela da população que desanimou de pedir emprego porque tá difícil ter emprego. Gente que deixou de comer, eu recebi uma ligação vindo pra cá, foi pedido de ajuda, não posso dizer de quem foi, porque é uma pessoa pública e ele não tem, por causa da pandemia, é ligado ao esporte e tinha um conglomerado de escolas, não tem mais, e precisa de comida, precisa de oportunidade para voltar ao trabalho. E eu falei, pelo amor de Deus, nós vamos mandar uma cesta de alimentos orgânicos, porque não se alimentava de orgânico. Então, olha só, vai receber toda semana, é o mínimo que eu posso fazer. O que mais eu posso fazer? Foi a minha pergunta, né? E aí você fala, cara, a gente pode fazer muito? Não, nem sempre a gente pode fazer muito. A gente já tá 1h20, a produção tá falando. A gente fala bastante. Mas aí eu acho que a internet é boa por causa disso, assim. A gente fala bastante, mas assiste quem tá afim. E depois isso aqui vai ficar em pílulas. Depois isso vai ficando em pílulas também, a gente vai fragmentando frases e vai soltando isso aí devagarinho, porque a informação ela vai se criando e a gente vai ecoando ela pra turma toda. E aí vou falar um pouquinho pra quem tá lá comigo, né, dos meus amigos, que gente que tá ali há mais de... tenho 41, gente que tá ali há mais de 30 anos, tá? Gente de colégio até toda a minha carreira, todo o processo, as pessoas me acompanham. Então, é a minha primeira live com erros e acertos do nosso papo, mas mais do que fazer uma live para as pessoas assistirem, a gente quis deixar que vocês participassem do que a gente faz o tempo todo, do que a gente das conversas bacanas que a gente tem. Eu acho que essa iniciativa, quando a gente brincou, vamos fazer uma live, vamos, mas só se a gente estiver junto no mesmo espaço, a gente sabia que a gente não ia conseguir parar de falar, a gente sabia que a gente tinha um monte de coisa para falar, e a gente
usou o nosso direito de usar toda essa estrutura que a gente tem hoje para verbalizar aquilo que a gente acredita, né? Então, eu tô muito feliz de, no fundo, de ter te faz parte aqui. um pedaço do porquê nós estamos aqui, né? Se a gente tem uma visão Quem coletiva... Por que estamos aqui? Exato. Faz parte de um pedaço da nossa missão também, fazer algo coletivo, fazer algo maior, que transcenda uma vontade pequena do nosso eu menor, né? Mas que o nosso eu menor trabalhe para algo coletivo e maior, para que o todo ganhe. Porque já pensou um rei, um governante, um milionário, um bilionário vivendo no meio de um mundo desgraçado, de um mundo faminto, de um mundo de Mad Max, e você felizão num palácio, ou então você num palácio lindo, maravilhoso, num corpo moribundo. Você vê que tudo que eu falei é antagônico. O que busca-se é... Nós temos, isso é muito realidade hoje, viu, André? Mesmo muito no Brasil, mas mesmo existem artistas hoje que são maravilhosos, têm um trabalho maravilhoso, aclamados pela população, e como eu ouvi ontem, na mesma fazenda, saindo da fazenda, a gente entrou por uma entrada de bastidores da fazenda, que era uma rua que passa por dentro da comunidade, porque a rua principal está em reforma, e a rua principal é maravilhosa, a fazenda é incrível, então tem aquela recepção linda e tal. Por onde a gente entrou, não. É a mata fechada, que eu acho maravilhoso, mas... É o mais legal. E aí ele me disse que locações acontecem ali, né? E algumas pessoas que a gente admira muito não aceitam passar pela comunidade para entrar na fazenda. Mas é um pedaço... Mas reflete muito um pouco do que você está trazendo, que isso parece coisa de filme, né? Mas se a gente deixar cada vez mais essa separação em quem tem mais... vai ficar mais distante, mais... As distâncias vão ficando mais... vão aumentando. E elas são muito complicadas de entender, e o orgânico traz um pouco... eu gosto de falar, de comparar, porque eu não aceito que você diga que o orgânico é para quem tem dinheiro. Isso você está tirando o direito do pobre, da pessoa que está na periferia, da pessoa que trabalha às vezes muito mais do que quem tem dinheiro no dia de trabalho, né? Exaustivamente. Você está tirando daquela pessoa a oportunidade de comprar uma maçã, porque você está colocando para ela que aquilo não é para ela. É verdade. Que direito você tem de fazer isso? Não tem o menor direito. Né? E a gente tem visto um movimento que tenta elitizar o orgânico. Fico doida com isso. Mas nós estamos aqui para inverter isso. Se você produz alimento livre de agrotóxico, se você não tem esse selo, mas você tem a consciência na forma de produzir, cara, você faz parte desse nosso universo. Se você quer isso, entra nessas redes sociais nossas, ajuda a replicar esse material, manda seu material, a gente posta aqui, você pode virar uma matéria, você pode virar uma live, aqui você tem espaço conosco, porque nós estamos lançando essa pedra para que o Brasil faça sim o seu papel fundamental para o planeta, como um planeta em regeneração, pós-pandemia, em evolução constante, desde que mundo é mundo, esse planeta está em constante evolução. Isso aqui é um laboratório vivo, a céu aberto, de todas as espécies da raça humana, dos bichos, das plantas, das águas. Você tem água quente, você tem água doce, você tem água salgada. Então, só como água, você tem 3 formas distintas de se ver. Você tem água quente, fria, doce, salgada, congelada, em vapor. Você tem terra, você tem o vulcão que imita a terra, você tem um organismo vivo se regenerando, constantemente se autolimpando. E se a gente não fizer a mesma coisa, a gente não está ressonante com o próprio planeta. Se o próprio planeta está em constante evolução, e segundo o meu mestre, de hora em hora até Deus melhora, de hora em hora se Deus melhora, por que nós não? E porque a gente tem que ter uma atitude muito mais colaborativista do que competitiva. Então vamos colaborar mais e competir menos. Vamos desembalar menos e descascar mais. Vamos comer mais coisas naturais, ao invés de descascar, desembalar. Vamos desembalar. Ele fala isso, gente, porque ele tem uma convicção e uma posição que eu adoro, muito interessante, que é de você ter a oportunidade de comprar um produto limpo, livre de agrotóxico, a granel, sem embalagem, para que você possa ter esse acesso. Isso é muito difícil no Brasil ainda. Você sabe que é interessante? Eu vi uma matéria de uma mulher, ela chama Lars
alguma coisa. É uma senhora negra, americana, ela tem 78 anos, sem brincadeira nenhuma, com um corpo de 40. O filho dela, que tem 40, parece pai dela. E o marido dela parece avô dela. E ela tem uma alimentação absolutamente crudívera. Ela só come comida crua. Raw, né? Que é a famosa. Gente, o corpo, Mas a é bom, pele... É que a gente Tudo tá bem que a cor negra, a cor negra já ajuda para que a pessoa, o tom, a tenacidade, a parte muscular, a pele, os dentes do negro, ele realmente tem uma condição especial. No caso dessa mulher que deve ter um pouco mais de 80, a aparência física dela é de 40. Mas por quê? Por causa do alimento cru. O alimento cru, ele carrega todas as substâncias que o Criador colocou lá sem perder nada. E se você soubesse alimentar, é o que Hipócrates falou, é o remédio do seu corpo, o seu corpo toma isso e ele se auto-regenera, a autocura. Se só se pegar os xamãs, lá de trás, né, eles pegavam as ervas da floresta, eles faziam as unções, todos os medicamentos, tudo vinha da floresta. Hoje você tem alguns laboratórios que ainda respeitam isso e trazem essas ervas e manipulam essas ervas. E assim você faz com os florais, e assim você faz, por exemplo, você tem um laboratório Veleda que é especializado e produz muita coisa boa. Ou seja, está na hora da gente dar um passo para trás, para dar um salto. É isso. Esse passo para trás não é contra a modernidade, mas é tirar algumas coisas que a modernidade trouxe que não ajuda, dar um passo para trás para a gente dar um salto para o futuro. Eu chamo exatamente isso que você relatou de planejamento. Ninguém faz um planejamento sem acalmar, olhar todo o cenário, recuar um pouquinho do presente do cenário para poder planejar o que estiver planejando para o futuro. Então, eu acho que o nosso momento como brasileiro é a gente compreender o que está já à nossa disposição em relação a fazer parte da sustentabilidade, a fazer parte da regeneração do solo e da saúde alimentar e trazer isso para casa. Então, eu vou te pedir um favor, que você desce para lá, ou para a câmera que você quiser, e manda um Muito recado como se fosse um recado para a posteridade. Agora, quem tem que te ouvir vai te ouvir no momento e na hora certa. Então, fala o que você achar que tem que ecoar. Manda ver, Kátia. Manda ver. A gente tem que ser a favor da vida, em todos os sentidos, a favor da vida. E ser a favor da vida, para ser a favor da vida, é necessário que a gente pense sobre o que é a vida. Não dá pra gente ter um ambiente mais saudável, não dá pra gente ter um planeta regenerado se a gente não pensar sobre isso de fato. E não há como a gente não fazer nada a respeito. Então você ter coerência no sentir, no pensar e no agir é o que vai fazer com que a gente caminhe para um lugar melhor onde a gente está. Independente se é um caminho econômico melhor, se é um caminho social melhor e se é um caminho melhor para a natureza. Se a gente puder ter as três coisas ao mesmo tempo e a gente pode, vai ser incrível para a raça humana. Faço das suas palavras as minhas. Quero seu recado. O meu recado é reforçar absolutamente o que foi dito, convidar você a participar deste movimento, saber que você não é só mais um, mas a sua energia, a sua força, a evolução de todos nós conta com você também. Né? E foi o que eu disse agora há pouco, para isso a gente se abre às parcerias que forem necessárias para que a gente execute isso. Então, 1 mais 1 é sempre mais que 2. Eu acho que o Beto Guedes cantou isso. Então, aqui ele tem a sua verdade, a minha, e uma terceira que se forma aqui. Sim. A minha, a sua e a de todo mundo que está ouvindo. E que isso forme uma egrégora entre nós, que isso forme realmente uma rede de conexões felizes e saudáveis, para que esse on seu continue perpetuando com o on cósmico. E assim a gente termina um grande bate-papo. Muito bom. Valeu demais. Obrigada. A gente tem que fazer assim, né? Obrigada. Valeu. Obrigada, valeu, André. Obrigada. Valeu. E parabéns por tudo que você tem construído. Cara, parabéns para todos nós que estamos nesse caminho. É isso. Vem conosco. Todo mundo on.